Hoje irei contar a trajetória do Ajax Amsterdã, time holandês, na temporada 2018-2019 pela UEFA Champions League. A história do Ajax na temporada 2018-2019 pela UEFA Champions League começou bem antes de vários gigantes da Europa, pois o Ajax, mesmo sendo campeão da Eredivisie, atual campeonato holandês, se classificou para a terceira pré-eliminatória da Champions, pois os times da Eredivisie não ganham acesso direto para a fase de grupos, onde, na segunda rodada de qualificação, do dia 25 de julho de 2018, ganhou do Sturm Graz da Áustria em Amsterdã por 2-0. Já no dia 1º de agosto, venceu fora de casa o mesmo time por 3-1, se classificando para a terceira rodada, onde enfrentou o Standard Liège da Bélgica. No primeiro jogo foi 2-2 na casa do Standard, no dia 7 de agosto, e no dia 14 de agosto ganhou de 3-0 em Amsterdã, classificando para o play-off. O Ajax enfrentou o Dynamo de Kiev da Ucrânia no dia 22 de agosto e 28, onde venceu em casa por 3-1 e empatou em 0-0 fora de casa. Classificando para a fase de grupos da Champions, caiu no grupo de Bayern de Munique da Alemanha, Benfica de Portugal e AEK Atenas da Grécia. Já na fase de grupos, na primeira partida, o Ajax venceu por 3-0 o AEK Atenas em Amsterdã. Na segunda partida, empatou em 1-1 contra o Bayern de Munique na Alemanha. Na terceira partida, venceu por 1-0 o Benfica em Amsterdã. Na quarta partida, empatou em 1-1 contra o Benfica em Portugal. Na quinta partida, ganhou de 2-0 do AEK Atenas na Grécia. E na sexta e última partida, empatou em 3-3 contra o Bayern de Munique. Após o fim da fase de grupos, o grupo E, grupo do Ajax, ficou da seguinte maneira: em primeiro lugar, Bayern de Munique com 14 pontos, classificado para as oitavas de final. Em segundo lugar, também classificado, Ajax com 12 pontos. Em terceiro, Benfica com 7 pontos, classificado para a UEFA Europa League. E em quarto lugar, o AEK Atenas com 0 pontos. Já nas oitavas de final, o Ajax enfrentou o Real Madrid no dia 13 de fevereiro de 2019 em Amsterdã, onde perdeu por 2-1. No jogo da volta, dia 5 de março, em Madrid, o Ajax fez um feito histórico ao eliminar o Real, ganhando de 4-1 em pleno Santiago Bernabéu. Classificado para as quartas de final, enfrentou a Juventus, outro gigante europeu, no dia 10 de abril em Amsterdã. O jogo foi 1-1. No dia 16 de abril, o Ajax conseguiu eliminar outro gigante ao vencer a Juventus por 2-1. Se classificando para as semifinais, no dia 30 de abril, o Ajax, jogando em Wembley, Londres, ganhou de 1-0 do Tottenham. Já no dia 8 de maio, o Tottenham conseguiu vencer o Ajax em Amsterdã por 3-2, se classificando para a final com um gol fora de casa, em um jogo histórico. Nesse dia, chegava ao fim a grande história que o Ajax construiu na temporada 2018 e 2019. O jogador do Ajax que fez mais gols na temporada 2018 e 2019 pela UEFA Champions League foi Dusan Tadic, com 9 gols, e em segundo lugar, Hakim Ziyech, com 5 gols. Esse era o time do Ajax na temporada 2018 e 2019 pela UEFA Champions League. No gol, André Onana. Na lateral esquerda, Mazraoui. Na lateral direita, Veltman. A dupla de zaga era formada por Blind e De Ligt. Os dois volantes eram De Jong e Schöne. O meio armador era Van de Beek. O trio de ataque era formado por David Neres na ponta esquerda, Hakim Ziyech na ponta direita e Dusan Tadic. O Ajax foi eliminado, mas jamais esqueceremos a grande temporada e a história que o Ajax escreveu nessa Champions League com um time cheio de garotos. Ajax Amsterdã, um gigante da Europa.